vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa EBD Online. Então, nós estamos estudando a verdadeira Páscoa. Então, acompanhe nos próximos domingos as lições, tá bom? Espero que tenham gostado da primeira lição. Deus abençoe vocês e vamos à aula de hoje. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às vastas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Amém. Um beijo no coração de todos vocês. Mua! Olá, crianças! Eu sou a tia Desirê e eu vim trazer a história de hoje. Através da vida de Moisés, Deus libertou o povo que estava na escravidão lá no Egito. E na libertação eles celebraram a Páscoa. Vocês lembram o que eles tiveram que fazer? Matar um cordeirinho, passar o sangue nos umbrais das portas, depois tinham que comer a carninha do cordeiro com ervas amargas e o pão. Lembraram? Pois é. Por que mesmo que tinha que passar o sangue nos umbrais? Tinha que passar porque ia livrar eles da morte, isso mesmo, porque o anjo da morte ia passar naquela noite. E o povo de Deus foi liberto, e a morte, não alcançou eles. Que bom, não é mesmo? E depois disso, todos os anos, na mesma data, eles comemoravam a Páscoa. E já essa história que eu vou contar hoje para vocês foi muito tempo depois daquela saída lá do Egito. E Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos na história de hoje. Vamos ver juntos? Jesus já tinha ensinado muitas coisas sobre o reino de Deus. Ele havia feito muitos milagres, curado muitas pessoas. E elas estavam todas animadas com o rei Jesus. Sim, então Jesus estava a caminho de Jerusalém e muitas pessoas o seguiam. Mas antes, ele pediu para que 2 discípulos fossem à frente dele e pegassem um jumentinho que eles iam encontrar. Quando encontrarem um animal, se alguém perguntar, diga que Jesus pediu, que o mestre pediu. E assim foi. Os discípulos foram, encontraram o jumentinho, desamarraram e trouxeram para Jesus. Jesus subiu no jumentinho e entrou em Jerusalém. Foi lá! As pessoas que estavam seguindo a Jesus faziam uma festa e diziam: bendito é o Rei Jesus, bendito é o que vem paz na terra. E colocavam seus ramos de oliveiras e colocavam seus casacos para que Jesus passasse como um rei entrando em Jerusalém. Era uma festa. Sabe, Jesus havia ensinado sobre o reino de Deus, mas as pessoas não estavam entendendo. Algumas pessoas esperavam que Jesus se tornasse o rei daquele lugar. Eles queriam que Jesus fosse um líder aqui na terra, um governador aqui da terra. Mas Jesus veio para ser o Salvador. Então, depois que Jesus entrou em Jerusalém, ele pediu aos seus discípulos para que preparassem a ceia da Páscoa. Era perto da Páscoa quando tudo isso aconteceu. E Jesus celebrava a Páscoa todos os anos, como Deus havia instituído desde lá do Egito. Jesus disse para os discípulos: preparem a nossa ceia, porque está chegando a Páscoa. E os discípulos fizeram isso. E à tardinha, Jesus foi à mesa, sentou-se com eles e disse: esta é a última ceia que eu faço com vocês. Aproxima-se um tempo difícil, em que o Filho do Homem padecerá, sofrerá. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus iria sofrer,
pois estava chegando o tempo em que ele seria crucificado. Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos, dos seus amigos, para o que iria acontecer, pois dali a alguns dias Jesus seria morto, crucificado. Mas Jesus não ia ficar morto, ele ia ressuscitar. Sim, ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. Jesus precisava morrer para se tornar o Cordeiro de Deus. Sim, aquele que ia salvar todas as pessoas que crescem nele. Ele é o único que é puro, perfeito, que não tinha pecado nenhum. E ele disse assim: vejam este pão representa o meu corpo. E pegou um cálice. Este cálice, com este vinho, representa o meu sangue que será derramado. Jesus queria que eles soubessem que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. E isso era preciso. Sabe por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele precisava morrer para que eu e você aí tivéssemos perdão dos nossos pecados, para que a morte nunca mais nos separasse de Deus. Olha que coisa linda! Agora nós temos a vida eterna, e vocês a partir de hoje vão celebrar a Páscoa assim, com o pão e o vinho em memória de mim, até que venha o reino. E agora não ia mais ser cordeiro para celebrar a Páscoa? Não. Sabe por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Ninguém mais ia precisar fazer o sacrifício com o cordeirinho. Olha que coisa incrível! Não havia mais necessidade. Jesus é o Salvador. Agora, na Páscoa, as pessoas devem lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Semana que vem não perca, nós vamos continuar contando sobre a história da Páscoa e você vai saber direitinho o que aconteceu no dia da Páscoa, como Jesus se tornou o Cordeiro de Deus, tá bom? E tem surpresa, hein? Não perca a semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Olá, crianças! Vamos aprender mais um versículo hoje? A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz que todos pecaram e por isso estão separados de Deus por causa do nosso pecado. E por causa do pecado nós temos que um castigo, que é a morte eterna, ficar para sempre longe de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio com um propósito, um objetivo. Ele veio para nos ensinar sobre o reino de Deus, as coisas de Deus e para morrer em nosso lugar. E ele pagou o preço do castigo dos nossos pecados. Você se lembra da primeira Páscoa, quando o povo de Israel estava lá no Egito, que eles eram escravos e Deus mandou com que eles matassem um cordeirinho e passasse o sangue nos umbrais, lembra ali na ponta das portas, para que quando o anjo da morte viesse, passasse por cima da casa deles e não matasse nenhum do povo de Israel. E aquele cordeirinho que tinha que ser morto era um cordeirinho que não podia ter defeito nenhum, todo branquinho, sem defeito. Lembram disso? Pois então, Jesus é esse nosso cordeiro, porque ele não tem nenhum defeito, ele nunca errou, ele nunca fez nada de errado. E por isso, porque ele morreu por nós, ele trouxe a salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se nós crermos em Jesus, que ele é o Filho de Deus, e que ele morreu por nós para pagar o castigo, o preço do nosso pecado, e confessarmos isso com a nossa boca, nós recebemos a vida eterna. Deus nos livra da morte, de ficar para sempre longe dele. E hoje não é preciso mais matar nenhum cordeirinho, só apenas crer em Jesus, pois Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso não é maravilhoso? E o versículo de hoje nos fala exatamente isso. Vamos aprender? O versículo está na Bíblia, a palavra de Deus, no Novo Testamento. Vamos abrir comigo? Vamos lá? Está em João, ok? Um dos evangelhos. Lá no capítulo 1, lembra que capítulo é o número grandão e versículo é o número pequenininho. Então tá lá em João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Olha lá, o quarto livro do Novo Testamento. Capítulo 1, número grandão, versículo 29, o número pequenininho. E lá tá escrito: João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Vamos repetir? Só que agora a gente repete só a parte do final do versículo, tá bom? Essa primeira parte a gente não fala, só a final para ficar bem gravado na mente. Vamos lá? Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos de novo? Eu falo aqui, você repete aí. Vamos lá? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Vamos falar rapidinho? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Agora fala você rapidinho aí, tá bom? Vamos lá? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Aprendemos que Jesus é o nosso Salvador. Vamos orar e agradecer a Deus, porque através de Jesus nós temos a vida eterna. Vivemos para sempre ao lado de Deus. Vamos orar? Senhor, agradecemos esse dia, agradecemos o nosso estudo e agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Cordeiro, que tira o pecado do nosso coração e nos dá o presente da vida eterna. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, crianças! E aí, galerinha, gostaram da aula de hoje? Então não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha, tudo bem? Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Ah, e se cuidem, tá bom? Deus abençoe!